Salve galera do canal do Medeiros, voltando aqui pra gente falar muito sobre o nosso Botafogo aqui no YouTube, vocês já estão acostumados. E que noite ontem, hein? O assunto Luiz Henrique rendeu novamente. Eu ia soltar um vídeo ontem à noite, mas eu falei, quer saber? Vou dormir. É uma notícia que está vindo muito nebulosa, com certeza teremos mais algumas informações para sair nas próximas horas, etc. E é bom a gente fazer um vídeo aqui com informações concretas, né? Não ficar especulando nada aqui para vocês, porque senão vocês ficam perdidos. Essa é a verdade. Então, ontem à noite saiu uma primeira notícia sobre o Luiz Henrique. Depois saiu uma outra notícia falando que o Botafogo voltou para o negócio. Enfim, o que está acontecendo sobre essa reviravolta do Luiz Henrique, atacante do Olympique de Marseille, cria do Botafogo, revelado pelo Botafogo, que estava muito próximo do Flamengo, agora está muito próximo do Botafogo. A torcida ficou irada, hein? Vamos falar sobre isso tudo agora no canal do Medeiros. Meu nome é Matheus Medeiros, jornalista, setorista do Botafogo. Estou todos os dias aqui no YouTube conversando com todos vocês sobre as notícias, informações mais importantes do nosso Botafogo. Bom, na introdução foi muito claro, vamos falar nesse vídeo aqui sobre Luiz Henrique. Primeiro de tudo, eu queria dizer o seguinte, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala, com o que a gente posta, porque isso pode, de certa forma, mudar a opinião de um torcedor assim, muito rápido, né? Eu mesmo fiquei muito chateado com o Luiz Henrique quando eu vi a primeira notícia, né, sendo veiculada e a forma como a notícia foi veiculada. Luiz Henrique nega Botafogo, aceita a proposta do Flamengo e encaminha acerto. E aí, logo em seguida, rola um áudio vazado do pai dele, em que ele fala um monte de coisa, fala do Flamengo, etc. Obviamente, a torcida do Botafogo ficou irada. Chamou ele de traidor, xingou o moleque de todos os nomes possíveis. Com razão, mediante as notícias que estavam sendo veiculadas ali. A torcida não sabe se é verdade, não sabe se é mentira, não sabe o contexto das coisas. Então, pelo que está saindo ali, xinga o moleque e acabou. Torcedor é assim mesmo, é passional. Não quer dizer que está coberto de razão de xingar o cara, mas não quero mais ele no Botafogo de jeito nenhum, nem pintado de ouro. E aí, quando a gente vai conversando com uma pessoa aqui, conversando com outra pessoa ali, procura o Botafogo para ver qual é a posição do Botafogo, vai lá, tenta contato com alguém próximo ao Luiz Henrique, para tentar pegar alguma informação, né? Esse é o nosso trabalho, né? Trabalho de quem tenta trazer informações como jornalista para vocês. E aí que começa a história, tá? Eu vou contar aqui o que eu sei, né? O que eu sei sobre o Luiz Henrique. E assim, não tô afim também de mudar a sua opinião, né? Você já deve ter a sua opinião formada. Todo mundo aqui é adulto, mas eu vou falar uma informação aqui. Agora você ouve essa informação, se você quiser acreditar em mim, no trabalho que a gente faz, que é um trabalho sério aqui, aí você tira suas conclusões depois disso. O Botafogo, ele fez uma primeira consulta para o Luiz Henrique no dia que o Luiz Henrique estava no estádio Newton Santos assistindo um jogo do Botafogo. Vocês vão lembrar. Ele foi ao estádio Newton Santos, tirou foto com a camisa do Botafogo, etc. E o Botafogo ali começou a flertar com o Luiz Henrique. O Olympique de Marseille disse que o jogador estava aberto para negócios, que liberaria se fosse uma proposta vantajosa para o Olympique de Marseille. E aí o Torino da Itália se interessou, o Nantes da França se interessou, o PSV da Holanda se interessou, o São Paulo se interessou, o Flamengo se interessou e o Botafogo se interessou. Ponto. Todos esses clubes se interessaram no Luiz Henrique. O PSV ficou só no interesse,
O São Paulo também ficou só no interesse, porque dias depois o São Paulo pegou o Marcos Guilherme, atacante, também não fez proposta oficial. O Torino avançou e o Nantes também avançou. Já avançaram para uma proposta. O Flamengo avançou para uma proposta. E o Botafogo foi o último, pelo que eu sei, tá? O Botafogo foi o último desses 4 a avançar com uma proposta. O áudio do pai dele, e aí, segundo pessoas próximas ao Luiz Henrique, o áudio do pai dele que foi vazado foi antes da proposta do Botafogo. No entanto, que se você ouvir o áudio, não tem em nenhum momento ele citando o Botafogo. Ele cita o Flamengo e times da Europa. Ele não fala do Botafogo no áudio. O que me leva a crer que realmente quem me contou isso, que é próximo ao Luiz Henrique, esteja falando a verdade. E o áudio é muito chato do botafoguense ouvir, né? E o contexto muda quando o Botafogo não está na jogada. Porque não tem proposta oficial do Botafogo. Correto? Passou-se os dias, ele deu ok para a proposta do Flamengo. O Botafogo tentou igualar a proposta, mas ele já tinha dado ok para o Flamengo. O Botafogo chegou e falou, olha, eu cubro a proposta, eu igualo a proposta. Ele já tinha dado ok para o Flamengo, já tinha falado sim para o Flamengo. O que o Luiz Henrique poderia ter feito? Se ele quisesse, assim, muito jogar pelo Botafogo. Flamengo, ó, tô desistindo, chegou uma proposta do Botafogo, eu prefiro ir para lá. Ele não fez isso. O Botafogo chegou. Chegou depois? Chegou. Muita gente, inclusive, fala até que o Botafogo chegou atrasado. Mas o Botafogo chegou. E não tinha nada assinado ainda. Ele poderia falar, Flamengo, ó, não, o Botafogo veio, então eu quero ir pro Botafogo. Não, ele manteve a decisão dele. Falou, não, eu já tinha dado sim ao Flamengo, então eu continuo com o meu sim. Quando eu conversei com essa pessoa próxima ao Luiz Henrique, essa pessoa me disse o seguinte, em nenhum momento ele disse não ao Botafogo. Quando o Botafogo chegou, ele já tinha dito sim ao Flamengo e manteve o sim. Isso não quer dizer que ele falou, ó, Botafogo chegou primeiro, ele deu não ao Botafogo e sim ao Flamengo. Não, o Flamengo chegou, ele deu sim ao Flamengo. Quando o Botafogo veio depois, ele falou, cara, ele já tinha falado sim pro Flamengo. Então o contexto das coisas, às vezes, muda sim as coisas. Final das contas, o Botafogo não desistiu do negócio. Profissionalismo é isso. A diretoria do Botafogo continuou negociando. Foi lá no Olympique de Marseille, negociar com o Olympique de Marseille, falou, olha, eu quero esse jogador, vamos, como é que a gente faz? E o Botafogo se acertou com o Olympique de Marseille. Inclusive, o canal do TF soltou um vídeo hoje, nessa madrugada, com os números da negociação. O Botafogo se acertou com o Olympique de Marseille, um empréstimo com obrigatoriedade de compra, com obrigação de compra, caso ele cumpra algumas metas, caso o time do Botafogo bata algumas metas no ano, né? Podendo chegar a 8 milhões de euros. O Botafogo se acertou com o Olympique de Marseille. E aí o que aconteceu? O Flamengo se acertou com o jogador, mas não se acertou com o Olympique de Marseille. O Botafogo se acertou com o Olympique de Marseille. Então, falta agora se acertar com o jogador. Só que o problema é que o Flamengo viu esse negócio todo de obrigação de compra e retirou a proposta. Falou, então não quero. Então agora não existe mais proposta do Flamengo. Então existe duas situações atuais nesse momento. O Torino, da Itália, que segue firme, podendo igualar a proposta do Botafogo ao Olympique de Marseille e também acertar com o Olympique de Marseille, se igualar a proposta. E aí o Luiz Henrique vai decidir se ele vai pro Torino da Itália ou se ele vem pro Botafogo. Ou se o Torino não quiser obrigação de compra, né, de 8 milhões de euros. E aí só o Botafogo vai ter acertado com o Olympique de Marseille. Então, por essa razão, por esses motivos explicitados aqui, o Luiz Henrique está muito próximo do Botafogo. Está nas mãos do jogador. Se o jogador virar hoje e falar, beleza, vamos pro Botafogo, o Botafogo sacramenta a negociação.
alguns detalhes. Obviamente que eu conversando com essa pessoa que é próxima ao Luiz Henrique, depois de toda essa repercussão negativa envolvendo o Flamengo, a torcida do Botafogo ficou muito chateada, muitos torcedores foram xingar o Luiz Henrique, muitos torcedores do Botafogo foram chamar de traidor, foram xingar, foram insultar, ofender o jogador nas redes sociais, no Instagram dele. Então existe uma preocupação hoje em relação à pressão que o Luiz Henrique vai sofrer aceitando a proposta do Botafogo. Isso tudo está sendo levado em conta, isso tudo está sendo pensado. O Luiz Henrique vai decidir, mas ele sabe que se aceitar a proposta do Botafogo já vai chegar aqui num clima de pressão acima do normal, por tudo que envolveu a negociação, por tudo que aconteceu, envolvendo Botafogo, Flamengo, proposta aceita lá pelo Flamengo, reviravolta, tudo isso e muito mais. Então, repetindo e concluindo para vocês, está nas mãos do Luiz Henrique. Se ele quiser vir para o Botafogo, dizer um ok hoje para o Botafogo, será um novo jogador. Se ele ficar com medo dessa repercussão toda e decidir não vir para o Botafogo por causa disso, muito provavelmente ele vai aguardar o Torino aceitar cobrir a proposta ou igualar a proposta do Botafogo e vai para o Torino da Itália. Essa é a situação hoje do Luiz Henrique. Vamos aguardar, a decisão deve sair hoje, acredito que não demore muito mais do que isso, deve ser hoje, no máximo amanhã, mas teremos uma definição sobre o Luiz Henrique, que estava muito próximo do Flamengo até anteontem, e hoje está muito próximo do Botafogo, para ser o novo atacante do Botafogo, jogar ali na ponta esquerda, disputando posição com o Vitor Sá. Beleza? Resumo para vocês aqui no canal do Medeiros. Deixe seus comentários. Assim, hoje foi só informação, galera. Não dei opinião nenhuma. Mais de 10 minutos aqui de informação. Eu deixo as opiniões para você. Se vocês quiserem, fiquem à vontade aqui nos comentários. Querem Luiz Henrique de volta? Não querem? Comente aqui. Eu vou ler todos os comentários de vocês. Um abraço e até a próxima.